todas as coisas, novas se fazem todas as coisas. E eu queria, em nome da Reino Church, dizer que estamos muito felizes de ter vocês aqui. Muito, muito, muito. Temos desfrutado esse derramar de Deus junto com vocês. Que o Senhor continue agregando, que o Senhor continue nos levando. Sabe, essa manhã é uma manhã que eu vinha orando assim: Senhor, eu não quero mais você vindo a mim, eu quero esta manhã ir a você. Sabe, que a igreja essa manhã avance a Ele, mergulhe nele, entre nele, sabe? Nós sempre estamos pedindo para Ele vir, para Ele vir, para Ele vir, sabe? E eu sinceramente, eu acho que o que Ele espera é que a gente vá. O que Ele espera é que a gente vá para o lugar de deleite, para o lugar de descanso, para o lugar de desfrute, que é onde Ele está, onde Ele é, aquilo que Ele é. Amém. Eu gostaria nesse momento de chamar as crianças. Cadê as crianças? Cadê aquele povo barulhento? Aquele povo amado, aquele povo abençoado. Não é a geração do futuro, é a geração do agora. É a geração do agora. Tem essa experiência? Peça para ele orar, para o teu filho orar por você. Tem essa experiência? Eu me lembro quando eu era mais novo. Eu ainda sou novo, graças a Deus. O Senhor tem me conservado. Os dias não têm avançado, né? Glória, só a barriga tem avançado, mas o resto tudo está igual. Estou mais novo hoje que como era há 40 anos atrás. Mas eu me lembro um dia que eu tive uma experiência muito forte. Eu e minha esposa, nós fomos num congresso de família. E o pastor disse assim: agora os filhos orem pelos seus pais. Rapaz, foi violento. Foi violento a pureza e o poder de Deus que há nestas crianças. Se existe um poder de Deus, está aqui na frente. Aleluia. Pastora Priscila hoje veio para a guerra, irmão. Vamos honrar a vida da nossa pastora. Glória a Deus, pastora. Obrigada. Bom dia a todos. Mais uma graça, mais um dia, mais uma oportunidade nós estamos tendo, né? De cultuar o nosso Deus. E hoje eu vim caracterizada assim, ó, de militar, porque nós vamos ensinar as crianças de hoje, mais uma vez, mais um episódio sobre a volta de Cristo. E Ele voltará com o seu poderoso exército. No livro de Salmo 78, Deus dá uma ordenança. E Ele diz assim: aquilo que vocês têm aprendido e ouvido, não oculte aos teus filhos, nem às gerações vindouras, os feitos do teu Deus, as maravilhas e os milagres. Nós ansiamos pela volta de Jesus, mas a responsabilidade e esse encargo de transmitir os feitos do nosso Deus e fazer com que as crianças vivam e desfrutem do reino de Deus aqui nessa terra, a responsabilidade é nossa. Se nós não ensinarmos e não treinarmos as crianças de agora, dessa geração e da próxima, o mundo lá fora vai treinar e a conta vai ser cara. E eu não quero chegar diante de Jesus e não apresentar essas obras maravilhosas, essas obras de justiça. Vocês não têm noção do poder que há, como o pastor diz, na vida dessas crianças. As crianças levam vida para suas casas, para os seus lares. Essas crianças transformam famílias ao seu redor. Essas crianças têm um poder, uma presença de Jesus viva e genuína. Plantar e ensinar essas crianças agora é a melhor e maior recompensa que você vai ter diante de Deus. Que você possa se levantar como homem e uma mulher de Deus, orando por essas crianças, porque muitas pessoas olham para elas e enxergam crianças, mas nós enxergamos um exército. Um exército de Jesus está sendo levantado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus está à porta. No livro de Isaías diz que o Senhor já está fazendo vistoria diante das guerras e das nações. Ele já está fazendo vista. Ele está voltando e Ele vai estabelecer o seu reino aqui nessa terra.
que possamos fazer parte do reino de Jesus. Que você se levante para orar e interceder por essa geração. Que os seus olhos não fiquem fechados achando que é só uma criança. O tempo passa e passa muito rápido. E que elas possam ser alimentadas, transformadas, e que elas possam influenciar as próximas gerações, e que o seu nome possa ser contado na história delas, assim como o nome de muitos homens e mulheres foram contados em muitas gerações, que eles venham contar. A minha mãe um dia, a minha avó um dia me falou e me contou dos contos, das histórias, da força do meu Deus e das maravilhas que Ele tem feito. Que o seu nome possa ser propagado, assim como o nome. O Deus que nós conhecemos é um Deus de gerações, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que toda a sua família, a sua linhagem, a sua descendência e as gerações vindouras venham conhecer o verdadeiro Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Presta atenção, presta atenção. Deus tem falado muito comigo sobre entusiasmo sem entendimento. Eu creio que a igreja caminhou muito sobre entusiasmo e com muita falta de entendimento. Só um pouquinho, segura as crianças aqui um pouquinho. Eu creio isso, eu tenho recebido isso e eu tenho certeza que isso que está acontecendo não é por acaso. Que esse entusiasmo sem entendimento sendo gerado aqui para nós não é por um acaso. Porque, preste atenção no que tem acontecido. Eu tenho visto muitas crianças que têm carregado, assim como eu carreguei desde criança, uma palavra profética de uma pessoa ignorante que disse que eu era um burro, que disse que eu não conseguiria, que eu disse que eu não alcançaria. E preste atenção o que aconteceu. O ambiente se instaurou. Porque no começo em Gênesis disse Deus, e falou Deus, e disse Deus, e também falou Deus, e as coisas, os ambientes se criaram. Sabe, eu creio que esta manhã nós vamos declarar uma palavra sobre estas crianças. E um ambiente vai ser criado ao redor destas crianças. E esse ambiente é onde as crianças vão caminhar. Não vão caminhar mais por entusiasmos, mas vão caminhar por entendimento. O entendimento do céu sendo gerado nos corações dela. Um ambiente profético que este aqui é o que nós vamos agora declarar sobre estas crianças. Eu gostaria de juntos, como igreja, como corpo, como irmãos, a gente estendesse as mãos aqui para frente e vamos declarar estas palavras sobre a vida deles. Vamos criar esse ambiente profético, vamos criar esse ambiente de vida, vamos criar esse ambiente alinhado à vontade do Pai. Não serão crianças que caminharão por entusiasmo, mas serão crianças que caminharão pelo entendimento, e não é pelo entendimento humano, mas pelo entendimento que vem do céu. Pai, como igreja nesta manhã, nós estendemos as nossas mãos e declaramos com a voz que gera vida, declaramos com a voz profética que o Senhor entregou a cada um de nós. Declaramos vida sobre estas crianças, declaramos que elas caminharão, os caminhos que elas caminharão serão os teus caminhos. Declaramos, Pai, que elas estarão debaixo da tua sombra, debaixo das tuas sombras, onde há paz, onde há proteção, onde há tudo que é preciso para que elas avancem. Pai, nós profetizamos na vida delas, Pai, a vida de Deus fluindo sobre a vida delas, e nenhuma palavra vinda do inimigo pode chegar perto delas, Pai. Nós declaramos um tempo onde essas crianças avançarão não como guerreiros com espada, mas como os guerreiros de paz, como guerreiros de amor, como guerreiros de luz nesta nação. E aonde eles entrarem, a paz tomará o lugar. Aonde eles entrarem, o amor fluirá naquele lugar. Aonde eles entrarem, a vida será jorrada de cada canto. É isso que nós profetizamos sobre eles, em o nome de Cristo Jesus. Guarda eles debaixo da sua sombra, até que eles se tornem maduros, até que eles se tornem competentes para administrar tudo aquilo que o Senhor já está transferindo para a vida deles, em nome de Cristo Jesus. Amém e glória a Deus. Se você pode, aplauda o Senhor. Pastorzão, bom dia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome seu assento glorificando a Deus. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, gente. Obrigado, Ivan. Deus abençoe. Vem cá, deixa eu fazer uma oração por você. Quero agradecer a Deus pela vida do Ivan, lá do pastor Giba, veio aqui nos ajudar, nos abençoar, com toda essa galera bonita aí. Pai, obrigado pela vida do Ivan, obrigado pelo coração que o Senhor tem dado a ele, e a todos ali, Senhor,
na igreja do pastor Giba, que tem esse coração para servir, para entregar diante do Senhor o melhor deles. Pai, nós abençoamos esse ministério, o Santo Reino, abençoamos a vida do pastor Giba, da pastora Aline, a vida do Ivan e de todos os que estão ali com eles, em o nome de Jesus. Amém. Ivan, seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado por nos abençoar dessa maneira. Cadê o Caio para tirar nossa foto aqui, gente? Ô, Caio, você está aí, santo? Daqui a pouco a gente acha ele, Ivan. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Gente, deixa eu dar uns recadinhos rápidos aqui para nós. Reinaldo, Eliane, que bênção ter vocês aqui. Que Deus abençoe, viu? Uma honra para nós, que Deus possa abençoá-los muito. Uma alegria poder recebê-los aqui. Deixa eu dar um recadinho rápido aqui para vocês, gente. Dia 2, 3 e 4, nós vamos ter aqui o nosso treinamento de voluntários, ok? O pastor Guilherme é que está responsável por colocar os nomes na lista, por confirmar os nomes. Nós temos já, eu acredito que 67 pessoas ou mais já confirmadas, e esse treinamento vai ser apenas para os voluntários. Não vai ser algo aberto ao público, não vai ser algo que qualquer pessoa possa vir participar. Então, se você quiser participar desse treinamento de voluntários, você precisa se inscrever, e você precisa dar seu nome, você precisa confirmar a sua presença. Por quê? Porque nós também temos um número de vagas limitados para isso. E se você, às vezes, confirma e não vem, você tira a vaga de alguém que poderia vir, ok? E se você não confirma, você não vai poder entrar, porque a gente vai limitar realmente, porque é um treinamento, precisa ter um número de pessoas adequado para que o treinamento possa fluir bem. Então, nós vamos estar recebendo aqui o pastor Costa Neto, que é da videira lá de Fortaleza, nesses dias. Ele vai estar falando sobre a cultura do voluntariado, né? Aqui na igreja, nós vamos ter só voluntários, líderes e pastores. Então, tudo começa por esse caminho do voluntariado, de ter um coração para servir. Quando nós temos um coração para servir, então a gente começa um caminho para crescer dentro daquilo que Deus nos deu, como igreja e como direção. Agora, nesses dias, também vai estar aqui conosco o Felipe Levac. Quem é o Felipe Levac? Felipe Levac é um jovem lá de Americana, da igreja do pastor Mirko Levac, que é o pai dele, meu amigo, já de muitos anos. Eu prego na igreja deles há muitos anos, desde que eles começaram praticamente a igreja. E eles são lá a comunidade da Fé Church, você já deve ter ouvido ou deve ter visto, porque eles são a igreja mais influente do Brasil no YouTube. Eles foram a igreja que mais ganharam prêmios no YouTube, que mais cresceram o canal no YouTube. E também eles têm uma linguagem muito, mas muito próxima daquilo que nós queremos ter como linguagem, ok? Eles são uma igreja relativamente pequena para tudo que eles construíram na internet. Então, é uma igreja que, na internet, ela acaba sendo maior do que fisicamente, ainda que eles já devem estar passando das 2.000 pessoas na igreja lá já. Então, a igreja cresceu muito, eles compraram um terreno lá agora gigantesco, vão construir um espaço físico lá gigantesco, é uma igreja que cresce muito, cresce de forma muito saudável. Então, eu chamei o Felipe também para ajudar nesse treinamento aí de voluntários, porque lá também, na igreja do pastor Mirko, eles têm essa cultura do voluntariado, né? Desde que você para lá o seu carro lá no estacionamento, tem lá voluntários te recebendo, te dando bom dia, te direcionando para a igreja. Na porta da igreja tem pessoas te recebendo, eles têm umas placas lá de seja bem-vindo, né? Você é importante para nós, nós somos uma família, sempre assim, tudo muito lindo. E eu pedi o Felipe para estar com a gente nesses dias e nos ajudar, então, a despertar em nós essa cultura do voluntariado, esse coração para servir. E ele vai estar aqui também. Então, vai estar o Costa Neto, vai estar o Felipe Levac. Como vai funcionar? Nós vamos ter aí uma abertura, uns 10 a 15 minutos de louvor, e vamos ter as palestras. Vão ser 2 palestras por dia, ok? Então, vale a pena você participar, vai trazer crescimento para você, vai trazer amadurecimento, e vai despertar em nós realmente esse coração para servir. Lembrando que
nós como ministérios, como ministério, nós não estamos buscando salvação, né? Nós já entendemos que fomos salvos, então nós buscamos o quê? Galardão. E qual é o nosso galardão? O reino. E é por isso que nós chamamos Igreja do Reino, ou Reino Church. Não é porque o nome está na moda, não é mídia, é porque nós carregamos uma mensagem. E é essa mensagem que nós queremos compartilhar de forma mais assertiva, mais efetiva, ok? E por isso nós vamos dar treinamento. Outra coisa, a inauguração da nossa igreja ficou para abril. Vai ser de 11 a 14 de abril. Ou seja, nós não inauguramos a igreja ainda, e foi uma direção de Deus da gente esperar um pouco essa pandemia passar um pouquinho, e as coisas já estão melhorando, graças ao bom Deus, né? E a ideia é da gente ter essa inauguração de 11 a 14 de abril, ou seja, até lá nós não temos membros na igreja, nós temos apenas pessoas congregando, todos nós, os pastores aqui da igreja, estamos congregando, todo mundo congregando, nós não temos ainda membros. Nós vamos receber os primeiros membros depois da inauguração, vamos apresentar na inauguração os pastores, vamos consagrar a Priscila pastora, porque Priscila ainda não é pastora consagrada, já exerce esse ofício, mas não é consagrada, então nós vamos consagrar, vamos reconhecer o ofício pastoral na vida dela. E outro ponto também é que, aqui na Reino Church, para nós, os ministérios são ministérios. Que é isso? Ministério é trabalho. A palavra ministério vem da palavra trabalho. Ministério é serviço, é servir. Nós não entendemos ministério como títulos. Eu estou trabalhando aqui na segunda-feira, na nossa aula do DNA do Reino, para ver se as pessoas param de me chamar de pastor Eduardo e começam a chamar o Eduardo de pastor, que é diferente, entende? Porque quando você coloca esse termo antes do meu nome, como se fosse um título, na sua mente, no seu coração, você transforma isso num título. A ponto das pessoas chegarem para mim e falarem assim: pastor, eu não consigo não te chamar de pastor. Ou seja, está dentro de nós, ok? Que isso é um cargo, que isso é um título. E eu quero tirar isso de nós, por quê? Porque apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, não são cargos nem títulos, são ofícios, né? Nós servimos como isso. Então, você vê quando o apóstolo Paulo escreve, ele escreve assim, ó: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele não escreve, eu sou apóstolo Paulo. Não, eu sou Eduardo e sirvo aqui na igreja como pastor. Então, vai mudar tudo. Eu prefiro que você me chame pelo meu nome, tá? Você saber que eu sou pastor aqui já basta, não precisa me chamar de pastor Eduardo. Você pode me chamar diretamente de Eduardo e pode me chamar pelo meu nome, que eu vou ficar muito mais feliz, tá bom? Pastor, é assim que eles falam, eu tenho dificuldade de não te chamar de pastor, e às vezes fala pastor 2 ou 3 vezes, para falar não consigo te chamar de pastor, né? Então, assim, ó, é hora da gente ficar liberto. Ficar liberto dessas coisas. Outra coisa, eu contei para o pessoal aqui, eu não sei se eu contei para vocês, que eu fui pregar em Brasília, lá num amigo meu lá no Claudinho, e eles tentaram me dar um paletó de presente. Um membro dele lá, uma ovelha, né? Falou: levanta aí, experimenta aí. E quando ele foi me dar, eu falei: não, toma, eu tenho um monte. Já fui liberto desse negócio. Porque eu quero que a gente também entenda, ok? Porque eu não tenho problema nenhum de usar paletó, aliás, eu amo. Mas eu quero que a gente entenda também que não é na roupa que está nosso coração. Ok? Então, nós temos que entender que o que Deus vem buscar aqui realmente é o nosso coração. Mas teve uma época que eu só ia à igreja de terno e de gravata, de paletó e de gravata. Se não fosse assim, eu não ia. Eu não tinha coragem de ir à igreja de tênis. Hoje eu só vou de tênis. Porque eu acabei entendendo isso, e está sendo, assim, libertador. Então, eu gostaria que você absorvesse tudo isso, que é para onde Deus está nos direcionando. Nós somos um povo que vamos correr atrás do nosso galardão, que é reinar com Cristo Jesus. Amém ou não amém? Então, nós estamos numa série de mensagens falando sobre o reino e a volta de Jesus, e hoje eu quero falar um pouquinho mais
sobre a volta de Jesus, sobre essa volta de Jesus. Amém? Eu sei que tem hora que parece que a gente está falando da mesma coisa, mas é assim o ensino. Né? No Brasil, como que a gente foi acostumado? A igreja brasileira é uma igreja que, se você fala hoje sobre Mateus, ok? O pastor depois tem que passar um ano sem falar sobre Mateus, para as pessoas não pensarem que o pastor está repetindo a mensagem. Se ele falar de Davi hoje, aí ele tem que passar mais um ano sem falar de Davi, para o pessoal não pensar que ele está repetindo mensagem. O que acontece? Nós obrigamos os pastores, ok? A cada culto ter uma mensagem diferente. Então, a cada culto, o pastor vem e prega algo que não tem nenhuma conexão com o que ele pregou no domingo passado. E o que isso fez com a igreja? Fez que a igreja brasileira fosse uma igreja que sabe um pouquinho de tudo, mas profundamente de nada. Então, se você parar para observar o crente brasileiro, você pode conversar com eles de qualquer coisa na Bíblia que eles sabem um pouquinho. Mas quando você precisa de profundidade, de bases, aí você vai sentindo e vai percebendo que realmente eles não têm. Por quê? Porque a gente nunca tem tempo de se aprofundar em nada. O que nós estamos tentando construir aqui? Uma cultura diferente, onde a gente pega um assunto e a gente vá caminhando nele até a gente esgotá-lo por completo. Esse é o nosso objetivo. E nós estamos agora falando sobre a salvação, sobre o reino, sobre a volta de Jesus. Às vezes nós vamos parecer redundante, mas faz parte do ensino a repetição. Você precisa ter paciência para aprender, coração voltado para aprofundar, e você precisa mergulhar nisso. Não só vir aqui e ouvir palavras no domingo. Você precisa mergulhar nisso. Para isso, nós temos aqui nas segundas-feiras o DNA do reino. Inclusive, nós vamos estar aqui amanhã, às 20 horas, tá? Mergulhados na nossa apostila. Nós temos uma apostila, nós estamos vencendo a matéria. Amanhã nós vamos começar no 6º código da apostila, são 10. Nós temos que terminar esses códigos antes da nossa inauguração, para a gente fazer a formatura. Por quê? Porque para você se tornar membro da igreja, você precisa passar por esse DNA do reino, você precisa estudar essa apostila, não porque seja uma regra para você ser membro, é que nós não queremos que você seja membro da igreja sem saber no que nós cremos, sem saber do que nós pregamos, né? Sem saber qual é o nosso objetivo como igreja, qual é o nosso encargo como igreja, para onde nós estamos caminhando. Então, para que você tenha clareza dessas coisas, e mais tarde você não diga assim, nossa, mas eu não sabia disso, eu não concordo com isso, eu não penso assim. Então, a gente quer te passar tudo antes, para que você possa entender. E aqui nas segundas-feiras, é o dia de você perguntar, tirar dúvida, discordar, ok? Porque, no futuro, nós queremos seguir por um caminho onde você precisa ter essas bases consolidadas. Então, nós estamos consolidando essas bases. Por quê? Porque nós queremos pregar o evangelho do reino. Ok? Qual é a diferença de pregar o evangelho do reino e o evangelho da salvação? Deixa eu te explicar para você de forma bem clara. Tá? O evangelho da salvação é o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Do que ele fala? Ele fala de arrependimento e perdão de pecados. É disso que fala o evangelho da graça. De receber a Cristo, ok? Como sendo o meu Salvador, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que ele foi feito Senhor de todos. Então, quando eu creio nisso, eu recebo a vida eterna. O Espírito Santo, ele entra no meu espírito e passa a habitar dentro de mim. E esse processo é irreversível. Por que esse processo é irreversível? Porque está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 17, que aquele que se ajunta com o Espírito de Deus se torna um mesmo Espírito com ele. Já não existe mais o Espírito do Eduardo e o Espírito de Deus. Agora existe o Espírito de Deus habitando no Eduardo. Ok? Isso é o novo nascimento no Espírito. Quem já ouviu falar disso? De nascer de novo? Bom, isso é o novo nascimento. Resumindo o novo nascimento, o que é o novo nascimento? Receber o Espírito Santo dentro de mim. E esse Espírito Santo, segundo o que está escrito lá em João, nunca vai nos deixar. Olha o que Jesus disse. Eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará um outro Espírito, o Consolador, para que esteja em vós e convosco para sempre. Ou seja, uma oração. Jesus intercedeu a Deus para que Deus nos desse um Espírito que não se abalasse com os nossos pecados. Lembra daquela oração de Davi? Olha como que Davi ora. Pai, cria em mim um coração íntegro e renova em mim um espírito inabalável e não retires de mim o teu Santo Espírito. Essa oração que Davi fez, Jesus também fez. E quando Jesus fez, Deus atendeu. Então Deus nos deu uma renovação por meio do Espírito que é inabalável em nós. Ele não se abala com os nossos pecados. Ou seja, o nosso espírito humano recebeu o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus agora habita no nosso espírito e não se abala conosco. E como é que isso acontece? Acontece quando nós, pela fé, confessamos que Cristo foi por Deus ressuscitado dos mortos e feito Senhor de tudo e de todos. Ok? Ainda que eu não venha aqui na frente, levantar a mão, se eu creio nisso, a vida eterna já entrou em mim. É claro que é bonito, né? A gente vir aqui na frente, fazer oração. Eu gosto dessas coisas, né? Eu gosto porque eu cresci na igreja vendo essas coisas acontecerem. Então, eu amo esse tipo de coisa. E eu gosto quando a gente já fica preparado já para soltar aquelas, sabe, soltar aquelas bombinhas assim, que joga aqueles papelzinhos coloridos, e a gente faz uma festa, aí o pessoal vira, essa é a sua família. Eu amo essas coisas. Porque, além de muito legal, você tem a sensação realmente de que nós somos uma família. E que estamos recebendo essas pessoas como também parte da nossa família. São pessoas que acabaram de nascer para Deus e são parte da nossa família. Ok? Então, eu gosto disso. Mas não é isso que salva. Temos que ficar claro para nós. O que salva é o que está escrito em Romanos. Crer que Jesus foi por Deus ressuscitado dos mortos, ok? E que é Senhor de tudo e de todos. Então, se eu confessar Jesus como Senhor e crer que Ele foi ressuscitado por Deus dos mortos, eu tenho uma vida eterna. Acabou. Eu fui pregar numa igreja outro dia, eu contei isso aqui, e quando eu terminei de pregar, era muita gente, devia ter umas 10 mil pessoas, era uma conferência, um congresso lá da igreja. Veio uma senhora e falou para mim assim: meu filho, já não se prega mais o evangelho como antigamente, né? Pô, ela estava falando da minha pregação, porque eu não falei de salvação. Ela falou assim: já não pregam mais salvação. E aí, como eu entendi tudo, eu já falei para ela assim: deve ser porque esse povo é tudo crente, né? Por que eu vou falar de salvação para salvo? Entende? As igrejas, o que elas fazem? Eu fui salvo, agora eu tenho que ficar correndo atrás de manter isso. Mas não é a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia é: uma vez que você foi salvo por Jesus, você está salvo. Não tem mais nada que possa mudar isso. E a nossa corrida agora não é em manter a nossa salvação, porque aquele que nos salvou foi responsável por salvar, é responsável por manter e é responsável por nos apresentar ao Pai. Vou dizer de novo. Jesus foi responsável por te salvar. Primeiro que não foi você que escolheu aceitar Jesus, foi Jesus que escolheu aceitar você. É que não te contaram a história direito. Ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. E por que ele te escolheu? Porque ele te conheceu. Jesus não escolheu ninguém que ele não conheceu antes. Então, tira dessa cabeça essa ideia de que você vai pegar Deus de surpresa, né? Ele me salvou, pastor, mas depois ele ficou tão escandalizado comigo, sabe, que ele me deixou. Desistiu de mim. Mas não pode ser assim. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele primeiro nos conheceu. Antes de tudo, Ele nos conheceu. E Ele, no mesmo dia que te viu nascer, te viu morrer. Na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo, porque Deus é onisciente. E Ele está na eternidade, passado, presente, futuro, para Deus é. Então, Ele vê o seu mais longínquo passado e o seu mais longínquo futuro
no mesmo instante. Então ele te vê nascer e morrer. E ele viu todas as decisões que você tomou e conheceu o teu coração. E por isso te marcou. Qual que é o nome dessa marca? Predestinação. Aqueles que dantes conheceu, também predestinou. O que é predestinar? Marcar de antemão. É como se eu marcasse verdinho num, vermelho no outro. Verdinho num, vermelho no outro. Mas não é com base no que eu penso, ok? Não é com base no que Deus pensa. É com base naquilo que Ele conheceu das suas escolhas e do seu coração. Vou falar de novo. Eu vou falar de novo que é para você não virar calvinista, porque senão você pensa que eu sou calvinista. Vamos lá. Não é que Deus criou um para ir para o inferno e outro para ir para o céu. Não. É que Ele nos conheceu de tal maneira que Ele conheceu cada uma das nossas decisões e da posição do nosso coração. E por isso Ele nos marcou de antemão, segundo as nossas decisões, segundo o nosso coração. Ok? Então, qualquer pessoa que foi conhecida e foi predestinada, marcada de antemão, só foi marcada porque Deus conheceu o seu coração, que você ainda não conhece. Ou seja, Deus conheceu o Eduardo, que o Eduardo ainda não conhece. Tem uma coisa muito poderosa. Eu vou agora, dia 1º, 2, 3 e 4, eu vou dar uma aula sobre o Gênesis, né? Vou fazer uma jornada aí de Gênesis. Enquanto está acontecendo aqui o nosso treinamento, eu vou estar fazendo um lançamento na internet sobre Gênesis. E eu estava relendo o Gênesis, porque eu leio o Gênesis desde menino. Eu amo Gênesis. E eu estava relendo ali aquela chamada de Abraão, eu estava lendo isso em hebraico. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, a palavra que Deus usa para Abraão lá é ler-lerá. Quando ele diz ler-lerá, é saia para ti mesmo. E nós traduzimos, saia para uma terra. Mas em hebraico é, saia para ti mesmo. Qual que é a ideia que está dando no texto hebraico? Saia em uma caminhada, em uma jornada, onde eu vou levar Abraão a conhecer de fato quem é Abraão. Caminhar com Deus é uma jornada de autoconhecimento. Deus já te conhece, é você que não se conhece. Então, caminhar com Jesus é melhor do que fazer o caminho de Santiago 10.000 vezes. Ok? Porque você vai para dentro de você, de uma tal maneira que você nunca foi e que você jamais imaginou. Você vai se conhecer de uma tal maneira que você mesmo vai se jogar nos pés de Jesus, gritando, graça, só pela graça, porque não tem nada bom em nós. Ok? Mas o nosso coração foi capaz de amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. O nosso coração foi capaz de escolher por Ele, porque Ele escolheu por nós. E assim por diante. Então, aqueles que Ele conheceu, predestinou, aos que predestinou, chamou. Então, você não está aqui por acaso. Você só ouviu o chamado, porque foi marcado de antemão. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Agora, olhe todos esses termos, todos os verbos estão no passado. Tudo isso diante de Deus já aconteceu. Aqui, você está num processo de conversão. Diante de Deus, você já está glorificado. Vê? Tempos diferentes. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Deus está num plano e numa dimensão onde que o que você está vendo acontecer agora, para Ele já aconteceu. Ele já sabe que cada um de nós, o que nós somos. Quem pegou? Então, nós não ficamos aqui pregando sobre salvação, porque nós entendemos que o nosso encargo é pregar para crente. Ok? Apesar que as pessoas aqui, elas acabam aceitando Jesus e acabam crendo nele por milagre do Espírito Santo, porque você nunca me viu fazer um apelo aqui, viu? Não, mas Deus faz as pessoas se converterem. Tem um monte de gente se convertendo aqui, tem muita gente aceitando Jesus e tem gente se convertendo. E as pessoas estão sendo salvas e outras estão se convertendo por causa da mensagem, mas o nosso foco é pregar para crente. Por quê? Porque nós entendemos
que o crente recebeu a mensagem da salvação e ele parou, como se aquilo fosse o ponto de chegada. E a mensagem da salvação é o ponto de partida. Quando alguém prega o evangelho, eu sou salvo. Quando alguém ensina o evangelho, eu sou transformado. E as igrejas pregam muito o evangelho, mas ensinam um pouco. E a nossa ideia é ensinar o evangelho para que haja transformação genuína e verdadeira em todos nós. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, nós estamos atrás de pregar esse evangelho do reino. O evangelho do reino, diferente do evangelho da salvação, não é um evangelho que fala de graça, é um evangelho que fala de conquista. Olha o texto. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Lembra do ladrão lá na cruz? Ele falou com Jesus sobre o reino. Ele disse assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? E a resposta de Jesus é: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, o ladrão que estava na cruz falou de reino, mas a resposta de Jesus foi sobre paraíso. Ele pede o reino e Jesus dá o paraíso. O reino e o paraíso não são a mesma coisa. Paraíso é para onde vão os salvos, independente se eles vão reinar ou não. O reino é um lugar para onde vai só os vencedores, ou seja, é uma posição que só os vencedores vão ocupar. Quem são os vencedores? São aqueles que venceram todas aquelas coisas que estão escritas em Apocalipse capítulo 2 e 3, nas 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Está escrito sempre assim, ó, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, no final de cada carta daquela, vai estar essa expressão: ao que vencer, eu darei. Aí vem a recompensa. Ou seja, o vencedor é o que vence todos aqueles requisitos e se encontra qualificado para receber todas aquelas recompensas. Quem não vencer, não tem as recompensas, ainda que seja salvo. Porque aquelas 7 cartas são escritas a salvos. Porque estão 7 cartas escritas a 7 igrejas. Então, estão escritas a salvos, não está escrita a não salvos. E elas estão falando sobre conquista, não estão falando sobre graça. Está falando sobre conduta, comportamento e conquista. Então, quando Jesus não dá o reino, ali, não é estranho, é normal. Reino não é algo que Jesus pode dar. É você que tem que conquistar. Como ele está, aquele ladrão, ele está se arrependendo, e ele está mudando sua mentalidade, no momento da sua morte, ele não tem tempo de conquistar nada. Mas Jesus deu a ele a vida eterna e levou ele para o paraíso naquele mesmo dia. Veja, vida eterna Jesus pode te dar. Reino você precisa conquistar. É diferente. Amém ou não amém? Vamos orar então. Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado por estarmos aqui na tua presença. Nós te glorificamos. Seja elevado, Senhor, até o mais alto de todos os céus, toda a nossa entrega, todo o nosso coração, toda a nossa generosidade, para que o teu reino seja atraído para essa terra e o teu nome santificado. Pai, e vindo o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui embaixo na terra, do mesmo modo que ela é feita aí em cima, no mais alto de todos os céus. Antecipe, Senhor, as nossas bênçãos, porque, por natureza, o Senhor é um antecipador de bênçãos. E o pão que não podemos colher no sábado, dai-nos hoje, antecipadamente. Pai, perdoe todas as nossas dívidas, como também as nossas ofensas, e dai-nos um coração humilde e disposição no coração para perdoarmos aqueles que nos devem, como também aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, antes nos livre de todo o mal. Abra os nossos olhos para a tua palavra, revele-nos o Espírito por detrás da letra, porque as tuas palavras são Espírito e vida, e nós queremos perceber em que Espírito o Senhor nos visita essa manhã, para sermos cheios da vida de Deus. Amém, amém e amém. Preparados ou não? Ok. Vamos falar então sobre a volta de Jesus. Essa volta de Jesus vai acontecer em 2 etapas. Eu tenho falado disso aqui já há alguns dias. Uma etapa visível, pública, e uma etapa oculta.
Como nós podemos entender melhor essa volta de Jesus? É só nós entendermos, compreendermos sobre a ascensão de Jesus. Então, em Atos, no capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz o seguinte, que os discípulos estavam com Jesus no Monte das Oliveiras. E Jesus estava ensinando a eles no Monte das Oliveiras. E enquanto ele ensinava, ele foi assunto ao céu, ou seja, ele foi levado ao céu, ele foi tomado ao céu. E os discípulos, vendo ele sendo assunto aos céus, viram que ele foi encoberto por nuvens, que ele desaparece por entre as nuvens do céu. Então, essa parte da ascensão de Jesus, que vai do Monte das Oliveiras até as nuvens, é a parte pública da ascensão de Jesus. Todas as pessoas que estavam no Monte das Oliveiras viram Jesus ser levado ao céu, ser assunto ao céu, ok? Quando ele desaparece por entre as nuvens, então eles não vêm mais. Mas do lado de lá, 2 pessoas foram arrebatadas e assistiram a segunda etapa da ascensão de Cristo, que vai da nuvem até o trono de Deus. E quem são essas 2 pessoas? Daniel e João, o apóstolo. Daniel, representando todos os vencedores do velho pacto, da velha aliança. E João, representando todos os vencedores do novo pacto, da nova aliança. Daniel escreve lá no capítulo 7, verso 13, dessa maneira: e eu vi chegando com as nuvens do céu semelhante ao Filho do Homem. Veja, em Atos 1:9, os discípulos estão olhando e dizendo, desapareceu por entre as nuvens. E Daniel 7:13, Daniel diz, vem chegando com as nuvens. Ou seja, Daniel está vendo de cima para baixo, enquanto os discípulos estão vendo de baixo para cima. Daniel está vendo o que aconteceu depois que as nuvens ocultaram Jesus. Os discípulos só viram até que as nuvens ocultassem a Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Estão conseguindo entender? Diga amém. E João também está ali, no mesmo lugar onde está Daniel. E João olha no capítulo 5 do Apocalipse, verso 6, e diz, eu vejo também. Está entre os animais, no meio dos animais, entre os 24 anciãos, está ali, à destra da majestade, um cordeiro, e o termo lá em grego é, como tendo acabado de ser morto. Mas está aqui. Ou seja, ele tem um aspecto de que acabou de ser morto, mas vive. Está lá. Ok? Então, João também está vendo. E o que João está vendo? João está vendo a segunda etapa da ascensão de Jesus. Então, como que Jesus sobe? Em 2 etapas. A primeira etapa vai do Monte das Oliveiras até as nuvens. Todo olho vê. E a segunda etapa vai das nuvens até o trono. Só João e Daniel podem ver. João e Daniel representando os vencedores, tanto do velho pacto como do novo pacto. Existe um critério para o velho pacto e existe outro critério para o novo pacto. Mas João e Daniel representam aqueles que estão qualificados nesses critérios para participarem dessa parte da ascensão de Cristo. Agora, quando isso acontece, lá em Atos, a Bíblia diz que 2 anjos aparecem no Monte das Oliveiras. E esses 2 anjos aparecem e dizem assim, homens galileus, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que agora viste subir, do mesmo modo que subiu, vai descer. De novo. Diga comigo para você memorizar isso. Diga comigo. Homens galileus, por que estáis olhando? Esse mesmo Jesus, que agora vê subir, do mesmo modo que subiu, vai descer. Qual foi o modo que ele subiu? Em 2 etapas. Do Monte das Oliveiras até a nuvem, da nuvem até o trono. Como que ele vai descer? Em 2 etapas. Do trono até as nuvens, das nuvens até o Monte das Oliveiras.
Está pegando ou não? Então, olhe bem, você já sabe onde Jesus vai voltar. Ele vai voltar no Monte das Oliveiras. Se quiser assistir, tem que ir para Jerusalém. Porque ele vai pisar lá. Quando ele pisar, a Bíblia diz que o monte vai partir no meio. E um caminho vai ser aberto até a Porta Formosa, que está de frente para o Monte das Oliveiras. E ele vai entrar na sua entrada triunfal nesse santuário. Mas observe isso. Se ele subiu em 2 etapas, uma pública e uma oculta, como que ele vai voltar? Em 2 etapas, uma oculta e outra pública. De novo, ele subiu em 2 etapas. A primeira foi pública e a segunda foi oculta. Se ele vai voltar do mesmo modo, então a primeira vai ser oculta e a segunda vai ser pública. E aí você começa a entender versículos na Bíblia como esse, ó. Olhe bem. Eis que venho como um ladrão, numa hora que ninguém espera. Isso é público ou oculto? Um ladrão entra de forma pública ou de forma oculta? Lembre-se que é ladrão, não é assaltante, né? Porque o assaltante toma por assalto, né? Como é que ele grita? Perdeu! Está todo mundo vendo, isso é público. O ladrão é o que furta. Você só dá conta que ele esteve aí quando você sente falta daquilo que te é precioso. Bom, eu e Priscila, quando morávamos em Cascavel, nós contratamos uma pessoa para trabalhar na nossa casa. E essa pessoa era uma pessoa assim, muito legal, porque ela era muito carismática. E essa mulher que foi trabalhar lá em casa, ela tinha assim, uns dotes culinários, ela era boa para cozinhar. E ela cozinhava cada coisa, e ela fazia bolos, assim, simplesmente magníficos. Sabe aqueles bolos que você come assim e fala assim, isso aqui parece o bolo da minha avó. Coisa boa, assim, coisa muito boa. E essa mulher trabalhou na nossa casa por um tempo, e Priscila começou a dar falta das joias dela. Ela começou a perceber que ela ia pôr uma joia e não encontrava, ia colocar outra e não achava. E aí ela pensava, né? Porque Priscila não guarda as coisas, ela esconde. Bom, Priscila, quando ela guarda alguma coisa, irmão, para você achar tem que ter um chip de GPS. Então, o que ela pensava? Eu guardei, depois eu acho. Só que um dia ela decidiu procurar, porque ela foi ficando tão contínuo, que ela falou, vou procurar tudo. E um dia ela abriu tudo e mexeu em tudo, e ela percebeu que todas as joias dela que eram de ouro, e as joias que eram caras, haviam sumido. E as bijuterias ficaram. E aí, nesse dia que ela marcou a faxina lá, para mexer em tudo, a moça não foi trabalhar mais. Ninguém falou nada para ela, simplesmente não apareceu mais. E aí Priscila ficou muito brava, porque ela se deu conta de que tudo aquilo que era precioso tinha sumido. Vai ser assim a primeira etapa da volta de Jesus. Jesus não é ladrão, mas ele vem como um ladrão. Você vai só dar conta de que ele veio, porque tudo aquilo que é precioso para ele vai ser tirado da terra. E isso é o rapto dos vencedores ou o arrebatamento. Ou seja, Jesus vai vir do trono para as nuvens. Só que antes dele sair para o trono, ele vai raptar da terra tudo aquilo que é precioso para ele e levar com ele para o trono. Apocalipse capítulo 12, verso 5. Diz que a mulher, que é a igreja, deu à luz a um filho varão, que são os vencedores. Ou seja, dentro da igreja, nasce um povo forte. A mulher aí, segundo o apóstolo Pedro, representa a parte frágil, e o homem representa a parte forte. Então, na igreja, você tem um povo que é fraco, que é inconstante, que a fé não pode ser provada, porque se for provada, cai, ok? Porque eles são como uma mulher, são frágeis, são vasos frágeis. Mas dentro da igreja nasce um povo que a fé é estável, que eles estão sempre correndo atrás de conquistar o galardão do reino, e esses são os chamados vencedores. Ou, o termo que usa aí, o filho varão, o filho homem. Essa mulher deu à luz a um filho homem.
Ou seja, gerou dentro dela um povo forte. E esse filho homem, esse filho varão, olha como que diz a Bíblia, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. De novo, arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, ele não é arrebatado para as nuvens, que é para onde os crentes tudo querem ir, não é isso? Os crentes não querem encontrar com Jesus nas nuvens? Porque lá em Tessalonicenses, diz que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens. E aí os crentes querem encontrar com Jesus nas nuvens. Por quê? Porque eles não sabem que esse encontrar com Jesus nas nuvens é para quem ficou. Porque os preciosos foram tomados. Esse filho varão são as mesmas pessoas que em Apocalipse 14 são chamados de primícias do Senhor. Então, o que é a primícia? É a parte da colheita que amadurece primeiro. A parte de uma plantação que amadurece primeiro. Ou seja, eu planto um campo e os primeiros frutos a amadurecer, eu devo recolher e devo levar, segundo o que está escrito em Levítico, para o santuário de Deus. Depois eu colho o restante da colheita e levo para os celeiros, que é onde armazenam os grãos. Agora preste atenção. Por que as primícias foram levadas para o templo de Deus? Porque amadureceram primeiro. Os que amadurecem primeiro são primícias. Primícia quer dizer primeiro. Então, os primeiros a amadurecer são levados para Deus. Aqui no Brasil, eu sempre dou esse exemplo, porque é muito comum para nós, na época das mangas, né? Quem já fez isso vai lembrar, quando começa a temporada de manga, ok? Sempre tem umas mangas que estão mais altas que amadurecem primeiro. Lá na minha terra, a gente fazia o quê? Pegava aquelas varas de bambu, amarrava uma lata de óleo cortada no meio, na ponta, e a gente levantava a vara de bambu lá e pegava essas mangas que amadureciam primeiro. E a gente comia manga antes de todo mundo. Mas a gente dizia assim, está madura do sol. Porque como ela ficava exposta no alto, o sol fazia com que ela amadurecesse primeiro. Então, esses frutos que amadurecem primeiro, na lei de Moisés, precisam ser levados para Deus. Eles amadureceram primeiro porque foram expostos ao sol. Está conseguindo entender ou não? O restante da colheita é levado para os celeiros, para o lugar onde você vai armazenar. Agora, entenda isso. Por que Deus nos chama de primícias? Porque a Bíblia diz que nós somos lavoura de Deus. E na lavoura de Deus, tem alguns que amadurecem antes. Como que nós amadurecemos antes? Por meio das tribulações, que simbolizam o sol pegando em nós. Então, olha como está escrito lá em Atos 14, 22. Importa entrar no reino por meio de muitas tribulações. Olha para você ver. E a gente quer uma vida de quê? A gente quer uma vida zen. É ou não é? A gente quer uma vida cristã zen. Sem dor de cabeça, sem desgaste, sem tribulações. Mas são as tribulações que nos amadurecem. E os que amadurecem primeiro vão governar sobre sua herança. E os que não amadurecem vão ser governados até que possam amadurecer. Agora, entenda isso aqui. Preste atenção. A Bíblia fala, lá em Mateus 24, verso 21, sobre uma grande tribulação, como nunca houve desde que o mundo é mundo. Quem já leu isso lá? Mateus 24, 21. Então, para que serve essa grande tribulação? Para amadurecer o restante da colheita. É como o sol sobre a plantação. Para amadurecer o restante da colheita. Então, você vai ver lá no capítulo 14 de Apocalipse, que primeiro Deus leva as primícias para ele. Então, a Bíblia vai dizer assim, que foram comprados como primícias para Deus. Mas depois vai dizer que Jesus vem sobre uma nuvem, assentado em um trono, e ele traz na mão uma foice aguda, e ele começa a colher a lavoura da terra. Isso acontece no final da tribulação.
No final da grande tribulação. E por que isso acontece no final da grande tribulação? Porque é necessário que haja tribulação para amadurecer o restante da lavoura. Fala alguma coisa, santo, pelo amor de Deus. Pegou ou não? Só que, no finalzinho da grande tribulação, o Apocalipse fala de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. No final, no sétimo selo, estão 7 trombetas. E na 7ª trombeta estão 7 taças. Então, olha bem, vai abrindo os selos. Quando abre os 7 selos, o que tem dentro do 7º selo? 7 trombetas. E quando abre a 7ª trombeta, quando toca a 7ª trombeta, dentro dela tem 7 taças. Só que ao toque da 7ª trombeta, todos os filhos de Deus são tirados da terra. E aí, então, são derramadas as 7 taças, ou seja, não tem mais filho de Deus na terra. As 7 taças são derramadas sobre os ímpios, por isso que são 7 taças da ira de Deus. Que os filhos de Deus não podem sofrer, porque lá em Romanos, no capítulo 5, verso 9, diz que nós, os filhos, fomos salvos da ira, mas não da tribulação. Vê a diferença? Então, lembra daquele tempo que a gente ficava assim na igreja? Você é pré-tribulacionista, você é tribulacionista, você é pós-tribulacionista, quem lembra disso? Na igreja tinha muitas dessas coisas, porque a gente não entendia nada, e a gente ficava, você é pré, pós, você é antes, depois, né? Você é preterista parcial, você é futurista, porque a escatologia ela era um mistério para a maioria das pessoas. Hoje a escatologia é mais clara do que o Gênesis. A gente tem mais dificuldade para estudar o Gênesis do que o Apocalipse. Porque até hoje eu não entendi por que as igrejas têm problema com o Apocalipse. Aliás, entendi. Eu entendi, porque eu sempre pergunto assim, você já leu o Apocalipse? As pessoas dizem, não. Levanta a mão quem nunca leu o Apocalipse aqui. Agora ninguém nem levanta a mão. Levanta a mão quem nunca leu. Levanta a mão quem já leu. Então, você já é diferente de 95% dos crentes do Brasil. Porque a maioria dos crentes nunca leram Apocalipse. E geralmente eu pergunto assim, como eu dou aula quase todo dia, eu sei que eles não leram. E aí eu pergunto assim, por que você não leu? Aí olha o que eles respondem para mim. Ah, porque é difícil. É difícil de entender. Aí eu fico imaginando o seguinte, será que eles estão esperando entender sem ler? Se eu não leio porque é difícil de entender, como é que eu vou entender se eu não ler? Irmão, presta atenção, Apocalipse não significa fim do mundo. Apocalipse significa revelação. Deus te dá um livro que se chama Revelação. Por que você acha que vai complicar as coisas? Hein? Então, e olhe bem, Apocalipse não é a revelação do fim do mundo. Olha como está escrito. Revelação de Jesus Cristo. É a primeira frase do livro. Revelação de Jesus Cristo. Nenhum dos 4 evangelhos mostra Jesus como o Apocalipse mostra. A revelação máxima de Cristo Jesus está no Apocalipse. Está conseguindo entender ou não? E é o livro da revelação. Não tem dificuldade nenhuma de entendê-lo. Basta ler. Mas nós precisamos, de fato, ler. E quando a gente não lia, ficava esse negócio. Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, tribulacionista, milenista, amilenista, pós-milenista. Porque a gente não tinha clareza. Hoje a gente tem clareza. É muito simples. Então, os filhos de Deus não podem sofrer a ira de Deus. Só que a ira de Deus só vai ser derramada no final da tribulação. Quando tocar a 7ª trombeta. Todos os filhos de Deus que estão na terra serão levados ao encontro do Senhor nos ares, nas nuvens. Só que aqueles que foram levados para o trono antes vão vir com Jesus do trono para a nuvem. E aí vai encontrar com o restante dos santos. E aí começa o tribunal de Cristo, que vai ser nos ares. Deus vai julgar o seu povo na nuvem. Quando ele descer para a terra com o povo para fazer a batalha do Armagedon, ou para batalhar contra o anticristo, já ninguém terá do que acusar os seus santos. Todos eles passaram pelo tribunal.
E aí acontece a grande batalha, chamada Batalha do Armagedon, que é a primeira batalha, que o pessoal pensa que é a última, né? Porque fica assistindo muito filme na internet, né? E a Armagedon é a primeira batalha. Nós vamos vencer essa batalha, né? Nós vamos lutar com Jesus. E, irmãos, é lutar mesmo. É guerra, sabe? Sim, porque o pessoal acaba pensando assim que é um negócio meio metáfora. Não, é batalha. A Bíblia diz que a batalha vai acontecer em Jerusalém, num vale chamado Megido, ou seja, que é Vale das Montanhas, Ar-Megido, ou seja, Vale das Montanhas. E eu já fui visitar esse lugar, é um lugar bem grande. E olhe bem, essa batalha vai acontecer ali, e nós vamos batalhar. Os santos vão vir montados em cavalos brancos, e nós vamos batalhar contra o exército que está governado por um homem só. Ou seja, o governo mundial está estabelecido, um homem só governa o mundo, e ele governa liderando 10 líderes, que são aqueles chifres que a gente vê lá no Apocalipse, que a besta carrega, aqueles 10 chifres. Aqueles 10 chifres são 10 governantes. Esses governos são comunistas, pelo que a gente entende na Bíblia, por isso que eles são simbolizados por um dragão vermelho. Depois você dá uma olhada na bandeira da China para você entender. É? E aí, esses governos estão sendo governados por um só homem, ok? Que é o anticristo. Então vai haver a batalha e os santos vão vencer. Mas vão vencer como? Matando gente. É uma guerra mesmo. A Bíblia diz que o sangue dos ímpios vai subir até a altura do freio dos cavalos. Em torno de 1,5 metro, 2 metros até pode chegar, dependendo do cavalo. E esse sangue vai correr por mais de 300 quilômetros nessa altura. O mundo vai se curvar diante do poder de Jesus. Não é que eles vão se converter, não, gente. Eles vão se render. Porque é uma guerra. E na guerra o mais forte venceu, o resto rende. E quando eles se renderem, começa o milênio, o período milenar, o reino milenar. Ó, já acabou meu tempo. Tem que parar. Sangue de Jesus, dá tempo para nada também. Não, tem que parar, mas olhe bem. Começa esse reino milenar, ou o reino. O que é o reino? O reino é esse período de 1000 anos em que os céus vai governar na terra. Olha a oração de Jesus. Quando ele nos ensinou a orar, ele disse, olha assim, Pai nosso que está no céu, ok? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E que a tua vontade seja feita na terra, do mesmo modo que ela é feita no céu. Então, o que é o reino de Deus? É a vontade de Deus sendo feita na terra. Isso vai acontecer no milênio. Na manifestação do reino. Porque o reino existe em 3 aspectos, não é mesmo? Aparência, ou seja, é a aparência externa sem vida interior. Realidade, que é o que acontece agora em nós. Quando alguém disser para você, o reino dos céus é aqui ou ali, não acredito, o reino dos céus está em vós. Ou seja, por que o reino dos céus está em você? Porque em você, a vontade de Deus já é feita. Ou seja, o que vai acontecer no milênio com todo mundo, com você já é uma realidade. Então nós, a igreja, somos a realidade do reino. Mas no futuro haverá a manifestação do reino. E quando ele se manifesta em um período de 1000 anos. Jesus vai reinar por 1000 anos. E no início desse reinado começa também, diga comigo, o tempo. Isso aqui você não aprendeu na escola dominical, nem naqueles livrinhos que eles mandavam para a gente, lembra? Presta atenção. O tempo da restauração de todas as coisas. Diga comigo, o tempo da restauração de todas as coisas. E nesse tempo, a Bíblia diz que o leão vai estar junto com o cordeiro e nada vai acontecer. A Bíblia diz que uma criança vai brincar em um ninho de cobras e as cobras não vão picá-la. No tempo da restauração, olha o que vai acontecer. As pessoas vão voltar a viver muito tempo. E quem morrer com 100 anos, olha o que a Bíblia diz, morreu jovem. Porque as pessoas vão voltar. E vão continuar nascendo pessoas e vão continuar morrendo pessoas. Só que todo mundo vai estar restaurado, porque durante 1000 anos o governo de Deus vai estar na terra. E nós vamos morar nessas mesmas cidades,
desse mesmo tipo de construção. Não é na nova terra, não, na nova Jerusalém que vem do céu. Porque nesses 1000 anos, a nova Jerusalém, ela vai estar sobrevoando a terra. Ela vai estar sobrevoando a cidade velha. Ela vai ficar em cima. Isso se chama a parousia da cidade. Nós temos a parousia de Cristo, nas nuvens, e a parousia da cidade. Durante 1000 anos, a nova Jerusalém vai ficar sobrevoando a velha, mas ela não vai pousar, não vai descer na terra. Diga por quê? Porque quando Adão pecou, Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Então a terra é um lugar amaldiçoado. A nova Jerusalém só pode descer na terra quando ela for restaurada pelo fogo, purificada pelo fogo. Por isso o apóstolo Pedro diz, a terra está guardada como um tesouro para o fogo. Então, no final do milênio, vai acontecer a última batalha, a chamada batalha de Gog e Magog. Porque depois de 1000 anos que Cristo está reinando nessa terra, a gente vai pensar o quê? O mundo está resolvido, né? Está solucionado, tá ou não está? Mas as pessoas ímpias não vão ter se convertido. Só vão estar submissas. Porque vai haver uma ditadura, vai haver um governo que é um reinado, que foi conquistado pela força. Jesus vai reger com vara de ferro. Ou anda na linha, ou sofre a consequência. Ok? Mas no final desses 1000 anos, Satanás, que no início dos 1000 anos foi preso em uma prisão, vai ser solto. Então você imagina o planeta 1000 anos, com Cristo governando e o diabo preso. Vai ser um paraíso, vai ou não vai? Mas ainda vai ter gente ruim. E essa gente ruim vai estar camuflada de gente boa. Porque elas vão estar obedecendo. Mas não porque têm um coração para isso. É porque não dão conta de lutar contra a força de Cristo e dos seus santos glorificados. Mas no final dos 1000 anos, Satanás é solto. Ou veja então, o anticristo e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo. Mas Deus não quis lançar o diabo no lago de fogo. Deus prendeu ele, porque Deus precisa usar ele mais uma vez. Porque Deus usa o diabo para provar o nosso coração. Vou falar de novo. Deus usa o diabo para provar o nosso coração. No final dos 1000 anos, o diabo é solto. E a Bíblia diz, e ele sai pelo mundo a enganar as nações. E a oferecer a elas o seu poder. Para que elas se levantem contra a cidade de Deus, contra os santos e contra Cristo. E o que as nações vão fazer? Vão marchar contra Jerusalém. E a Bíblia diz que eles vão marchar como a areia do mar sobre a face da terra. Não se converteram. E aí todos os santos glorificados vão para a cidade que está no ar. E fogo vai vir do céu na terra. Diferente do dilúvio, que as pessoas tiveram tempo para clamar, dizer, meu Deus, meu pai, meu filho, minha mãe. Ok? Nessa segunda vez, nesse juízo agora pelo fogo, a Bíblia diz que as pessoas não terão tempo de clamar. Vai ser um pandemônio. Já foi. E as pessoas vão estar nos ares para o juízo final. A terra vai ser queimada com fogo, então virá uma nova terra e um novo céu, que é essa mesma terra restaurada pelo fogo. E aí nós vamos entrar no período da eternidade, onde não vai haver mais mal. Então o milênio, gente, ainda é a repescagem da repescagem. O que é o milênio? É a misericórdia de Deus atuando mais uma vez. É mais chance para quem nunca quis chance. Mas só a misericórdia de Deus que dura isso tudo, viu, gente? Põe na sua cabeça. Só Deus pode fazer uma coisa assim. É dar mais uma chance para quem já teve todas as chances. Está conseguindo entender? Diga amém. Amém. Então fique de pé para a gente orar. A minha vontade era da gente estender aqui até a noite. Mas eu não vou atrapalhar o pastor Alejandro a pagar esse almoço para mim hoje. Que Deus vai usar ele poderosamente. Dá uma olhadinha para a direita e para a esquerda, vê se tem alguém brilhando pelo Espírito Santo aí perto de você. Tem? Se tiver alguém brilhando e você puder, diga para ele assim, ó, você não está aí por acaso, viu?
Você não está aqui por acaso. Deus te colocou aqui para você pagar meu almoço. Aleluia. Vamos orar? Pai, que venha o teu reino. Senhor, que venha o teu reino. Essa é a oração que nós queremos fazer todos os dias. Com intrepidez, com ousadia, queremos dizer: que venha o teu reino, porque nós queremos estar qualificados para esse dia. Queremos ser encontrados como vencedores para esse dia, porque passamos pelas tribulações e vencemos. Está escrito que todos aqueles que passaram pelas tribulações e venceram, governarão com Cristo. E nós queremos reinar com Cristo, Senhor. Esse é o nosso desejo do coração, essa é a nossa vontade, essa é a nossa busca pelo nosso galardão, uma vez que a vida eterna é um presente do Senhor para nós, que jamais nos pode ser tirado. Obrigado, Senhor, por mais esse domingo pela manhã. Obrigado por cada louvor aqui entoado. Obrigado por cada pessoa aqui que o Senhor trouxe para estar conosco essa manhã. Nós oramos por aqueles irmãos que não puderam chegar, que não puderam estar conosco por qualquer motivo. Nós os abençoamos, declaramos o teu poder e a tua bênção sobre eles. Pai, em o nome de Jesus, sela essa mensagem na nossa mente, que essa mensagem não se perca no nosso entendimento, que ela não se perca no nosso interior e no nosso coração. Em o nome de Jesus, amém. Gente, estenda as mãos para cá, vamos orar para Deus dar nosso LED aqui, ó. Deus, dá um painel de LED para nós, para a gente ter a Bíblia aqui no telão, no nome de Jesus. Quem estava aqui quando nós fizemos isso pelo ar-condicionado? Nós ganhamos o ar-condicionado 3 dias depois. Então nós vamos ter nosso telão aí, você crê? Nosso CNPJ ficou pronto também. Agora a gente também já pode comprar e sem imposto, porque a igreja está isenta de imposto. Então olha para você ver, nós vamos ter nosso telão, você crê nisso? Então tendo a mão e profetiza aí, vamos lá. Pai, nós profetizamos o nosso telão de LED. Nós queremos ver os textos da Bíblia aí. Vai ser melhor para que a gente possa compreender a tua palavra, para a gente poder visualizar cada versículo. Nos abençoe, Senhor, e nos capacite a ter esse telão aqui. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos que esse telão já existe, que ele já é nosso e que ele já está aqui. Amém? Diga comigo: já existe, já é nosso e já está aqui. Já existe, já é nosso e já está aqui. Quem pode ver? Quem consegue ver? Ah, então tá bom, é isso aí. Então, ter fé é isso, irmão, é ver por antecipação. É ter tanta certeza que você consegue ver por antecipação. E eu já vejo.